Olá! Vim aqui trazer informações do futuro. Tô brincando. Mas enfim, vim aqui um pouquinho mais cedo para falar de uma mudança grande que vai acontecer em abril e que ela tem um rendimento aí mais ou menos de uns 2 anos, aproximadamente, que a gente vai sentir, que é o seguinte: em abril todos os planetas vão mudar de signo. Isso é muito raro de acontecer em um mês, todos os planetas, de o que transita mais rápido até o que transita mais lento. Então, Saturno, eu sigo astrologia védica, né? Esse canal é de astrologia védica. Quando eu falo de astrologia, não se confunda com o tarô, mas enfim. Saturno vai para Aquário, Rahu vai para Áries, Queto vai para Libra, Mercúrio vai para Áries, Sol vai entrar em Áries, Marte vai para Aquário, Vênus vai em Peixes e Júpiter vai em Peixes. Estou esquecendo algum? Acho que não. E a Lua, bom, ela muda a cada 2 dias e meio. Enfim. E aí, o que isso daqui quer dizer com tudo, essas mudanças? Bom, como são planetas que rendem mais tempo, como Júpiter, Saturno, Rahu e Ketu, Saturno dura num signo aproximadamente 2 anos e meio. Neste de Capricórnio, ele vai e volta, várias vezes ele vai durar 3 anos, quase em Capricórnio. Rahu e Ketu, eles ficam num signo durante 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, na verdade, e Júpiter fica 12 meses, geralmente, aproximadamente, caso não fique retrógrado. Esse é o período que Júpiter fica. Bom, então tudo isso vai acontecer e blá blá blá. Eu já fiz uma explicação de Rahu em Kritika Nakshatra e Ketu em Vishaka Nakshatra. Vou botar ele em algum lugar, eu não sei como é que faz, então pode ser que apareça aqui, eu deixo no comentário, não faço a menor ideia. Não vou me estender tanto em Nakshatra para falar, vou deixar escrito aqui no box, quem tiver interesse vai lá e vai entender o que eu estou falando, porque às vezes a gente só quer saber, a gente não quer ficar entendendo detalhe por detalhe, né? Vamos ao que interessa. Bom, vamos lá, começando pelos nodos, que são importantes da gente falar agora, pelo que a gente está vivenciando neste momento. Que é Rahu em Kritika, e ele vai estar em Touro e vai passar para Áries, né? E Ketu vai ficar em Vishaka e vai para Libra. O que aconteceu durante esse período? Provavelmente vocês passaram, todo mundo passou por traumas, né? Revivenciou traumas que estavam adormecidos em vocês, que vocês acharam que vocês já tinham superado, e trouxe à tona muitas coisas que você precisava eliminar. Rahu, no final dele, quando ele está em crítica, é um movimento retrógrado que ele faz sempre, então ele sai de Touro e vai para Áries. Em Touro, você reviu e purificou os seus valores, você quis cortar aquilo que não prestava para o seu valor, então você teve que lidar com tudo aquilo que você não gostava, cortar aquilo que você não gostava para purificar. E agora que você aprendeu que você pode cortar sim aquilo que não favorece você de alguma forma, e você é um pouco mais agressivo em Áries, querendo cortar de verdade tudo. E com isso, Rahu em Kritika Nakshatra, que vai até mais ou menos junho. Rahu em Áries, na parte de crítica, é muito violento, geralmente. Então, tem bastante guerra, conflitos, brigas, esporte, velocidade, uma necessidade realmente de alcançar as coisas mais rápido. E por estar em Áries, e é um nakshatra regido pelo Sol, muito egocentrismo, individualismo. Vishaka, por ser geralmente um nakshatra que não tem não é um nakshatra que escolhe um caminho ou outro caminho, ele tem que criar um terceiro. Quando o Ketu tá nesses nakshatra, quando o Ketu vai para lá, a gente meio que começa a viver de uma forma um pouco extremista. A gente perde a habilidade de encontrar conciliar as coisas e traçar um novo caminho por si só. A gente precisa de outras pessoas, geralmente, para fazer isso, e eu vou explicar o porquê, por causa de Júpiter. Mas, enfim, então, nesse período de Rahu em Áries, a gente vai vivenciar até junho bastante guerra, conflito seu com os outros, talvez um certo tipo de agressividade. Usem isso para fazer atividades físicas, né? Libere essa energia, que vocês devem estar um pouco mais estressados também, para alcançar aquilo que vocês querem de uma forma mais física.
Quando houver um conflito, se você está num relacionamento neste período que Rahu está em Áries e Ketu está em Libra, você vai entender que você não consegue entrar em acordo com as pessoas. Então, talvez exista uma vontade de viver mais para si, porque você não consegue se comprometer com outra pessoa. Você tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa para atingir, tem tanta coisa para conquistar, que não dá para dar tempo de dar atenção para outras pessoas, e se elas não acompanharem o seu ritmo, não te deixarem em paz para você viver aquilo que você sente que você precisa viver, você provavelmente não vai querer lidar com elas. Então, muitos conflitos de relacionamentos aqui, né? Ainda vocês não estão sentindo tanto isso, graças a Deus, mas depois de um tempo talvez vocês sintam isso com mais... a gente pode estar vendo o conflito que está existindo no mundo, né? É muito fácil, então vamos colocar, não que vá acontecer isso absurdamente, mas crítica é o nakshatra de eliminar aquilo que não presta através da força, através dos cortes. O símbolo é uma faca. Então, e é muito fogo, usa muito fogo. Então, é aquela hora de purificar mesmo as coisas, sabe? E o problema é que não existe um caminho certo aqui. Esse que é o problema quando as coisas estão em Vishaka e crítica. Não existe o caminho certo, existe o teu caminho, e o teu caminho é único, entende? Então não tem como você conciliar, existe uma dificuldade em se eu estiver brigando com você, eu não vou conseguir te ouvir, eu não aceito a tua opinião, porque a minha verdade é a minha busca, é o que eu acreditei, é o que eu cortei antes, é o que eu quero viver agora, é como eu vou conquistar as minhas coisas a partir do que eu cortei, do que eu fiz, lá. Entendeu? Não é o que eu não quero ceder. Se você não pensar igual a mim, sinto muito, mas não somos amigos, entendeu? E a gente não vai conseguir chegar num acordo. Então é necessário que alguém neutro intervenha para mostrar que, olha, nem isso nem aquilo, isso pode ser, e aí tudo se acalma. Mas esse acalmar só chega lá para junho. Até lá é muita essa crítica, entendeu? Essa muita guerra, é tudo, é crítica. Você vai ver que você vai estar um pouco mais agressivo, não aceitando muito realmente os outros. Então também o que acontece? Quando Júpiter, né, graças a Deus, ele é o negócio de Vishaka, ele está em Purva Bhadrapada, depois de um tempo, falei que eu não ia falar, mas é natural acabar falando, ele vai para Uttar Bhadrapada. E aí o que acontece? Júpiter geralmente é a expansão, a sabedoria, o conhecimento. Quando ele estava agora em Aquário, você pode ver que aumentou a criptomoeda, aumentou o nosso jeito de conversar com o mundo, né? A gente criou novas tecnologias para entrar em contato com uma coletividade, alguma coisa em prol do mundo. A alta tecnologia, né? A tecnologia para unir, para unificar e para realmente, como que fala? Fazer o mundo prosperar, ir para frente, né? Com uma outra mentalidade, uma forma diferente de viver e vivenciar o mundo. E agora, quando ele está em Peixes, Aquário geralmente é a ciência, Peixes já é o lado espiritual. Júpiter em Peixes dá aquela vontade da gente realmente se conectar com outro mundo que não é visível, um mundo muito mais da espiritualidade, da astrologia, da metafísica, da física quântica, dos ETs, tudo. Entendeu? Então é como se agora as pessoas que são muito ligadas à ciência fossem realmente vivenciar um outro lado. Mesmo que você não acredite em astrologia, em espiritualidade, você vai ver que em algum momento de 2022, 2023, você vai ficar intrigado um pouco com o mundo holístico, ou o mundo que você acha que é uma Nárnia para você, sabe, uma coisa que é maluca para você. Então também tem o que acontece, o Uttar ele tem uma vontade muito de isolamento, porque o mundo não é aquilo que ele enxerga, né? Então se você é uma pessoa muito ligada à espiritualidade, é como você fala, cara, gente, não faz sentido eu viver nesse mundo, mas o Uttar Bhadrapada, como é regido por Saturno, ele consegue vivenciar o mundo, viver o mundo tal qual, como tem que ser, qual é a regra, mas por detrás dele você vai ver que a pessoa, que você de repente você se mostra muito da ciência, muito ateu, digamos, mas escondido você é cheio de pesquisar coisas religiosas. De repente você ficou muito
com vontade de questionar e pesquisar e entender, não necessariamente que você vai seguir uma fé, a maioria vai, mas pode ser que você não siga, mas existe mais uma vontade de cuidar das outras pessoas, de uma forma de curar as outras pessoas através daquilo que elas não conhecem, daquilo que elas não acreditam. Então, a terapia holística vai ser muito forte aqui, psicologia também, tudo que está ligado a uma investigação do sobrenatural ou daquilo que você não entende, às vezes um pouco de magia, um pouco, sabe, começar a se ligar mais em cristais, em pedras, em aromas, em cromoterapia, essas coisas vão ser muito faladas, muito conectadas com o mundo, porque é o que eu estou falando, depois de um momento de muita combate, guerra, aflição, o mundo é meio caótico. Sabe quando você não consegue recorrer ao mundo justamente porque, meu Deus do céu, o mundo não está viável de ser vivido. Você vai ter que tentar entrar em contato com alguma coisa que você não está acostumado para poder vivenciar o mundo também. Né? Então são dualidades. Então Júpiter aqui em Peixes, tanto Purva Bhadrapada quanto Utara Bhadrapada são nakshatras que aparentam ser uma coisa, mas por detrás fazem outra, geralmente, entendeu? Todo mundo acha meio... como que fala? Meio estranho, meio Nárnia. É que eu chamo de Nárnia para não falar outra palavra, mas assim... Sabe a pessoa que fica muito no mundo da lua? Né? Você fala, não, você vive no mundo da lua. Quando está em Purva Bhadrapada é mais isso. Se fala muito de ET, porque os países, as teorias da conspiração acontecem muito em Júpiter, em Aquário, em Purva Bhadrapada, aqui em Shatabishak também. Mas, enfim, e agora vocês vão para o lado mais artístico, entendeu? É tudo muito mais abstrato. Em abril, a Vênus também vai entrar em Peixes, vai atingir esses dois nakshatras, e a Vênus é o nakshatra em Peixes, ela é exaltada, mas uma Vênus exaltada não necessariamente é uma coisa que a gente considera muito boa. Ela é boa porque Vênus é o que a gente gosta, é como a gente ama e o que a gente ama, né? O que faz a gente ver a vida mais colorida. E a Vênus em Peixes, ela ama o amor, ela não ama a pessoa, ela ama o sentimento de amar tudo. Uma Vênus em Peixes, geralmente em Utara Bhadrapada, ela é uma Vênus em Áries na astrologia tropical. Sabe quando vocês ouvem falar que a Vênus na Vênus em Áries na astrologia tropical, uma pessoa que se apaixona num dia e de repente já esfriou no outro? É isso, ela ama aquilo que ela idealiza, que ela fala, nossa, eu estou sentindo isso. E se você não consegue sentir isso, porque o mundo é mundano, ele não é espiritual, ele não é isso, né? Ele não é só sobre o sentir, a gente se decepciona com muita facilidade. Então, existe uma espécie de o amor é sacrificante, né? É difícil viver o amor, eu não posso sentir tudo aquilo que eu quero, eu tenho uma vontade, aquela pessoa que, sabe, às vezes mantém uma aparência que tá tudo bem, mas na verdade por dentro ela, sabe, ela se ligou a uma espiritualidade diferente justamente para ela se conectar com alguma coisa que mantém ela no êxtase do amor. É uma dinâmica bem estranha, assim, mas é positiva quando Júpiter se associa a Vênus, não é tanto porque aí é uma briga. Júpiter e Vênus, eles não são muito amigos. Júpiter, ele é mais ligado à sabedoria, enquanto, né, uma sabedoria espiritual, e a Vênus é ligada aos prazeres. Eles entram em conflito aqui, mas os dois eles estão se sentindo em casa. Geralmente a Vênus tende a pender mais um pouco, então talvez vocês se sintam mais emocionais em abril. Que mais? E Saturno? Saturno vai para Aquário. Saturno está em Capricórnio, então a gente está vivendo realmente. Vocês podem perceber como a gente começou a. Durante esses 3 anos, a gente viveu através de uma hierarquia, a gente teve que seguir regras, a gente teve que se retrair um pouco, a gente não pôde fazer o que a gente estava com vontade, a gente teve que obedecer normas, obedecer, é o que eu falei, hierarquias, lidar com estruturas estruturas rígidas e tal, e agora Saturno vai para Aquário para quebrar com essas estruturas rígidas. Então, não que ele consiga rapidamente, jamais, mas demora, como Saturno ele demora. Então aqui é como se você visse que tudo que foi construído muito com base nas regras, tudo que era padrão,
foi estabelecido de uma forma retrógrada, será quebrado para dar vez à independência. Então, aquela hora que você vê em países sendo independentes, empresas fazendo com que você seja mais independente, mais autônomos, mais freelancers, mais empreendedores, mais pessoas como está ainda em touro, né? Nesse período aqui, vocês podem estar vendo as pessoas querendo ganhar dinheiro com as criptomoedas, sendo seus próprios investidores e tal, o que vai acabar gerando depois um outro negócio que eu falo mais para frente, porque é isso, é a quebra de um padrão para uma coisa completamente independente, individual. Então as empresas, o mundo vai se ver um pouco mais buscando uma independência que seja boa em prol do mundo, entendeu? É para o bem do mundo essa independência, não é por uma rebeldia. Vão considerar rebeldia, óbvio, mas é porque é saudável para o mundo que exista uma certa autonomia e independência para você mudar. Então, aquela coisa que a empresa que faz das 9 às 6, talvez agora ela fale, olha, vocês não vêm mais de sexta, olha, vocês têm horário, não precisa fazer das 9 às 6, pode trabalhar de casa, pode fazer tal coisa, você vai ver que você está mais solto para fazer as coisas que você quer. E aí que é isso, né? Que mais que eu posso dizer? Então, para fazer um resumo, de abril não vou falar tanto, mas é que tudo começa a acontecer em abril. A Vênus, que eu falei, em peixes, né? O Mercúrio, quando estiver em Áries, vai dar briga, a gente vai ficar mais agressivo, mas mais com vontade de curar. Mas, enfim, resumo de abril para em diante. O que vai acabar acontecendo? Estaremos todos um pouco mais individualistas, egocêntricos, buscando o nosso próprio caminho, uma tendência a isolamento, a se isolar, a pensar só em si, a querer só pensar em si, a querer internalizar muita coisa para adquirir uma sabedoria. Então, eu não quero me socializar tanto. Quer dizer, vocês vão querer, mas depois eu explico. É querer não se socializar tanto para buscar uma coisa que é sua, independente do que quer que seja onde você tem Áries no seu mapa. Então, se você tem Áries no seu ascendente, você está focado no teu corpo físico. Você quer, agora é hora de emagrecer, é dieta, é fazer estética, fazer procedimentos estéticos na cara, mudar tudo, sabe? Tipo, não quero saber da opinião dos outros. Se você tem isso daí, por exemplo, em ascendente ou lua em gêmeos na astrologia védica, eu vou fazer de todos, né? Se você tem isso daí em touro, agora vai te dar uma vontade de realmente, você vai ver que você quer viajar, você quer entrar em contato com a espiritualidade, você quer tirar um tempo agora para, sei lá, pensar nas atividades que você não fazia antes, que você deixou, você não vai conseguir manter uma rotina muito bem. A sua rotina é muito mais ligada à espiritualidade, alguma coisa que você não se relaciona tanto com o mundo. Sabe o que você fala? Eu não quero problema, chega de problema, não aguento mais. Para se você é ascendente gêmeos ou lua em gêmeos, aqui é uma vontade de ganhar dinheiro muito rápido. Né? De repente você vai ver que você não está ligando, por exemplo, para os seus romances, para a diversão, porque o foco é ganhar dinheiro. É o ganhar dinheiro, é se associar com gente que vai te trazer algum tipo de benefício próprio, só para você, não é pensando em todo mundo não, né? Para câncer aí, falei, né? Câncer, ascendente câncer e lua em câncer, é como se agora o foco, aonde você está querendo alcançar é a fama, reconhecimento, posição na sociedade, sabe? Não tem tempo para ficar dentro de casa, não quero ficar dentro de casa, entendeu? Ou não consigo ficar dentro de casa porque o trabalho me chama, as pessoas estão... Eu estou sentindo a necessidade de me expor mais também. Estão aparecendo muito nas redes sociais, tanto Gêmeos quanto Câncer. Aparecendo muito nas redes sociais para tentar uma fama, né? Leão, Leão talvez exista uma vontade de agora voltar para uma faculdade, querer viajar para fora, encontrar um estilo de vida, buscar viajando, voltando a fazer um curso, sabe? Por alguma razão você não quer mais lidar com aquilo que é familiar ou conhecido ou próximo, então tem muita mudança de casa, não querer parar quieto, sabe? Pô, eu quero viajar, eu acho que o meu lugar não é esse, etc. Para pessoas de Virgem, né? Virgem,
Tá. E Virgem é aquela hora que vocês podem estar um pouco mais focados aqui. É muito mais ligado ao dinheiro dos outros. Talvez vocês estejam talvez enfrentem um pouco as flutuações da estabilidade financeira. Talvez comece a se interessar muito realmente por coisas relacionadas à adoção, relacionadas a cuidados fracos e oprimidos, sabe? Tipo, arrecadar dinheiro, digamos, sabe? Arrecadar dinheiro das outras pessoas para ajudar os menos favorecidos. Enfim, para quem tem ascendente ou lua em Libra, o foco são os relacionamentos, mas se encontrar só com gente que está muito individual. Então, apesar por você estar você vai se sentir meio perdido, tipo, quem eu sou? Você vai ver que você não vai ser, e experiência própria, eu acabei de passar por esse trânsito. O que eu era há 1 ano e 8 meses atrás, eu não sou o que eu sou hoje. Eu sou uma pessoa completamente diferente. E é isso que vocês vão acabar passando através muito das relações. Então, uma vontade de se relacionar, uma vontade de se relacionar com muitas pessoas, mas o problema de se relacionar com as pessoas é a vontade realmente de se não condizer com aquilo que você quer ou que a outra pessoa queira. Os relacionamentos não são muito favoráveis nessa época, mas pode ser que seja um bom período para vocês se descobrirem mais independente dentro das relações. Para vocês é isso. Para Escorpião, hora de fazer a coisa acontecer, entendeu? Hora de botar a mão na massa. Hora de realmente usar toda a sua experiência que você aprendeu através da sua espiritualidade e fazer uma rotina, criar um dia a dia, vencer todos os seus inimigos. É um ótimo momento, inclusive, porque tanto para Escorpião quanto para Áries é um momento muito pessoal de conquistar objetivos e sair vitorioso desses. Para Sagitário, ascendente Sagitário ou Lua em Sagitário, aí é um momento que vocês estão assim, gente, a vida, eu amo criança, quero ter filho, eu quero romancear, eu quero viver a vida como ela tem que ser vivida, mas é o que eu estou falando, da tua forma. Não esquece que eu falei, é individualidade. Então, muitas vezes vocês vão passar por algum tipo, todo mundo, tá? Algum tipo de uma situação ali que vai fazer com que você desperte sua criatividade, que você queira ter mais contato com crianças. De repente, agora aquela sua inspiração que você estava precisando, que você estava com dificuldade de ter que ficar ralando para trabalhar, para conseguir dinheiro, agora você vai começar a dar fruto, sabe? A lidar realmente com o lado mais divertido da vida, não tanto pensando em como... Sabe quando a gente está querendo viver pra gente? Tipo isso... Para pessoas de ascendente Capricórnio, Lua em Capricórnio, a vontade é de família, casa, decorar casa. Eu quero ficar mais em casa, eu não quero trabalhar, eu não quero ter que fazer aquilo. Sabe aquela vontade? Eu quero fazer em casa, quero ficar sozinho em casa. Vocês geralmente são pessoas que se relacionam com muitas pessoas, agora eu quero ficar sozinho em casa, não quero ficar com ninguém. Para Aquário, ascendente Lua em Aquário, aí talvez agora vocês sintam uma vontade realmente de se reconectar com os amigos, formar alguma coisa na sua vizinhança, criar um novo hobby, criar uma nova atividade manual, aprender alguma coisa, lutar mesmo, tem bastante disso. Usar as mãos, né, principalmente. E assim, é tipo, vocês estão com uma vontade mais de aprender do que, sabe, comunicar aquilo que vocês aprendem. Cuidado para não serem tão teimosos e fixos, né, como Aquário geralmente é. E para ascendente Lua em Peixes, agora é a hora que vocês vão sentir que vocês vão ganhar bastante dinheiro com pouco esforço, digamos, né? De repente o dinheiro vem sem que você tenha que se esforçar tanto para ele, mas existe uma tendência às vezes a pensar tanto no dinheiro e a parar de confiar nas pessoas. Porque do mesmo jeito, tudo que Rahu faz, ele te dá tudo e te tira tudo depois. E aí você, sabe que a gente vê, fica deslumbrado e de repente do nada a gente se vê sem aquilo. Você fala, como? Né? Então isso equivale para todo mundo. Então isso vai acontecer com os signos. Para o mundo é isso. Até junho, muito conflito, muita crítica, muita competitividade, muitos esportes, muita vontade de realmente estabelecer alguma meta pessoal sua e que ninguém pode atrapalhar essa sua meta pessoal. Depois de junho aí talvez seja um momento
que aconteça alguma coisa que através da dor te dê uma vontade de cuidar das outras pessoas, de adotar crianças principalmente, uma vontade muito grande de adoção. Quando Rahu vai para Bharani Nakshatra, é a vida e a morte e a vida de novo. Então, é como se algumas coisas você tivesse que perder para que você pudesse cuidar daquilo que se perdeu, sabe? Então, por isso essa vontade de adoção. Às vezes a pessoa não tem o pai, perdeu o pai, e você precisa dar para ela de novo essa sensação de pai, entendeu? De pai e de mãe. Que eu falei, independência das pessoas, a vontade de independência é muito grande, a vontade de fazer tudo diferente é muito grande, mas ainda vão esbarrar em obstáculos de estruturas só muito tradicionais. Ainda vai ter esse, né, que não está conseguindo fazer essa droga acontecer, porque ainda Saturno vai voltar para Capricórnio. Então, por mais que exista uma revolução no modo de viver, na hora que a gente se vê que tem que viver uma nova realidade, a gente tem que lembrar, opa, como é que a gente viveu em sociedade mesmo? Como é que a gente fez com que fosse bom para todo mundo? Né? É assim, é assado. Júpiter, essa vontade de terapias holísticas, né? Bastante, esse contato realmente com uma coisa de outro mundo, na verdade. Mesmo que todo mundo mantenha aparência, a vida continua assim, sabe aquela coisa que anunciaram que vai vir uma invasão alienígena, e você fala, gente, como assim uma invasão alienígena? E fica todo mundo trabalhando, né? Tipo, não acredito nisso, não imagina, não acredito. Aí fica todo mundo vivendo a vidinha normal, mas tá assim entre os amigos mais chegados ou sozinho dentro de casa, fica lá procurando sobre ET e etc, essas coisas, sabe? É muita vontade também de tântrica, fazer coisas tântricas, mas se isolar. Outra Bhadrapada tem muito, se você tem entre 36 e 42 anos, provavelmente agora é um período que você vai querer se isolar para se conectar com algo mais sobrenatural e que ele só vem através da natureza, né? Mas para isso você precisa ganhar dinheiro, que você, outra Bhadrapada também sabe fazer muito bem, se focar bastante, se concentrar em, como que fala? Ter renda para poder ter isso, sabe? Tipo assim, eu tenho que ter dinheiro para poder me isolar. Então, às vezes é uma hora que você vai tentar adquirir a sabedoria de como viver uma vida social, né? Uma vida financeira muito boa, vivendo holisticamente ou vivendo na natureza, vivendo no campo, né? Então, uma vontade realmente de se isolar aí. Eu acho que por enquanto é isso. Ao longo dos meses, claro, vão ter, aí eu vou falar de conjunções, vou falar de outras coisas, dos planetas que vai para outro, né? Eles vão mudar, mas é que esses principais que eram Rahu, Ketu, Saturno e Júpiter é o que eu queria abordar aqui com vocês, porque é uma coisa que a gente vai sentir durante 2 anos e meio. Então, isso que eu estou falando aqui para vocês não necessariamente vai acontecer. Nossa, ela está falando que vai acontecer e vai acontecer amanhã. Não, não vai. Tá? É um período que vai ter tempo ainda para isso acontecer, mas a guerra e essas brigas assim, essa competitividade muito forte vai até junho, tá bom? É isso, não vou fazer vídeos ainda de abril, calma, estamos no dia 15 de março ainda, mas é isso, era só um interessezinho diferente, né? Trazer essas coisas tão importantes. Então, abril eu só falo para que vocês se preparem para uma transição. Sabe quando a gente se vê um pouquinho com vontade de muita coisa, querendo fazer muita coisa, ainda mais porque Marte vai para Aquário, então é como se existisse o desejo, né, a vontade de realizar aquilo que você deseja, mas os planetas, eles ainda estão tipo, ainda não é o momento, ainda não é o momento. Então, aquela vontade de limitar, sabe? Por isso dá mais agressividade. Você querer o seu objetivo, entender como é que faz, mas não conseguir fazer, ele dá raiva, dá força e precisa de uma terceira pessoa, se você está no relacionamento que eu falei, né? Então, uma briga de casal aí, sempre escolha uma terceira pessoa neutra, que não é amiga da família, às vezes uma terapeuta e tal, para lidar com essas divergências que podem vir aí, porque o tete a tete não vai rolar. E é isso, tá bom? É tudo para um bem, é o que eu falei antes, né?
para que as coisas se transformem, a gente precisa do caos. Então, bora enfrentar o caos e rumo às estrelas. Beijos!